Eu estou trazendo aqui, começou a gravar. Hoje eu trouxe um sermão que foi dado pelo Alan Dutton em 1995. E apesar de já fazer quase 30 anos, eu acho que ainda é muito pertinente. É mais uma prova, pelo menos para mim, de que a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda e ela não se altera. Só para dar os créditos, foi minha sogra que pediu, tá? E aí ele começa com um exemplo. Em 1969, foi feita uma viagem para a Lua, em uma nave espacial de aproximadamente 120 metros e 3,5 milhões de toneladas. Esse era o tamanho da nave. Então dá para imaginar o tamanho do motor que foi preciso para colocar essa nave no espaço. Só que dentro dessa nave tinha um pequeno motor de aproximadamente 1 metro. Em uma nave de 120 metros, havia um motor de 1 metro, que foi responsável por colocar a nave na órbita da Lua e no final da missão, depois de dar algumas voltas em torno da Lua, colocar a nave novamente de volta à Terra. E aí, qual que é o exemplo? O que a gente tira dali, né? A nave tem 120 metros, enorme. Só que o motor de 1 metro, se não funcionasse, não ia colocar a nave para fazer o que era preciso. E aí uma coisa tão pequena, né? E aí a gente trazendo isso para cá, na nossa vida, em como a gente vive, tem uma coisa que é muito pequena e que nós precisamos. E estava com nós ontem, está com nós hoje e vai continuar com a gente. Mas a gente precisa usar, a gente precisa fazer bom proveito disso que a gente tem. E é a língua. Olha o tamanho da nossa língua perto do nosso corpo. Só que se a gente não usar ela como podemos, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer depois. Assim como a órbita, assim como que aquela nave precisava daquele pequeno motor para garantir o caminho que ela tinha que fazer, nós dependemos da nossa língua para saber o caminho que a gente vai seguir. Em algumas passagens, ali uma passagem, Deus fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E uma das maneiras de sair isso que Deus fala para a gente é através da língua. É pelo que nós falamos. É pelo que as pessoas estão ouvindo de nós. E aí, a língua, a gente tem que usar ela para a gente levar a palavra de Deus para as outras pessoas. A gente tem que usar a língua para pregar. Porque essa foi a forma escolhida por Deus para que nós conhecêssemos a palavra. Deus, acho que todo mundo aqui concorda, não preciso nem perguntar, que Deus ele é onipotente, ele é onisciente e é onipresente. Então ele poderia ter escolhido qualquer forma para nos apresentar a palavra de Deus. Assim como foi feito no Antigo Testamento. Ele poderia ter trazido anjos, ele poderia ter falado aos nossos ouvidos, ele poderia ter feito de diversas formas. Mas qual foi a maneira que ele escolheu de apresentar a salvação? Ele mandou Cristo, seu Filho, para que ele pregasse para nós. E Cristo pregou falando. Ele falava, ele conhecia as pessoas, ele ia até as pessoas. Então, essa é a forma. Os dois maiores mandamentos da Bíblia, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Para que eu ame ao próximo, eu preciso conversar com ele. Eu preciso conviver com ele. Eu preciso estar junto dele. E aí, sobre esse tema, né? Tem uma passagem que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo.
Então a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Depois que nós nos convertemos, depois que a gente está aqui, depois que a gente é um cristão e a gente acredita em Cristo, a gente precisa falar da palavra. As pessoas precisam ouvir a palavra de Cristo. E aí, ainda nesse mesmo capítulo 10 de Romanos, no versículo 14, fala um versículo que é muito conhecido, acho que de todos. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? É preciso pregar. É preciso falar para as pessoas quem é Cristo. A gente tem a nossa língua para usar para isso. A gente usa ela todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares que nós vamos. E quanto do tempo nós estamos usando dela para falar de Cristo? E era assim que era feito. Quando Cristo vinha, ele pregava, ele falava. Desde os seus 14 anos, como a gente tem registro na Bíblia, era isso que ele fazia. Ele falava. Sim, ele fez milagres, ele fez algumas maravilhas, mas, acima de tudo, ele falou, ele pregou. Mas como que a gente coloca isso em prática? Como que a gente faz isso? Porque só falar, eu acho que todo mundo aqui já falou de Deus, a gente já pregou a palavra, e é uma coisa que provavelmente todo mundo já passou. A gente fala, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem vir, as pessoas não estão aqui. Mas aí a gente precisa voltar no exemplo de Cristo. Como que Cristo fazia? E aí tem alguns pontos, e o Alan Dutton, ele foi lá e anunciou, colocou alguns pontos ali. O primeiro, a gente tem que mostrar interesse pelos interesses das outras pessoas. Antes de pregar, a gente tem que se interessar pelas pessoas. A gente tem que se importar com elas. A gente tem que saber o que está acontecendo. Na passagem que fala de semear, Cristo fala que primeiro a gente tem que preparar o terreno. O terreno tem que ser fértil. Então, interesse-se pela pessoa. Conheça a pessoa para quem você está falando, com quem você está falando. Entenda quais são as necessidades que essa pessoa tem. O que ela precisa ouvir. A gente não pode usar a Bíblia apenas como meio de dizer eu faço certo e você faz o errado. Não foi isso que Cristo pediu. Cristo pediu para a gente pregar a salvação. Mas primeiro eu preciso preparar o terreno. Quando Cristo ia pregar para as pessoas, ele ouvia. Ele sabia com quem ele estava falando. E ele tinha uma vantagem, ele já conhecia os corações de todo mundo. Nós não conhecemos os corações das pessoas. Então eu preciso buscar conhecê-las. Eu preciso conhecer as pessoas. Eu preciso me interessar por elas. Eu não posso me colocar no lugar das pessoas, porque a gente não vive a vida do outro. Mas eu posso buscar entender quais são as coisas que estão fazendo aquela pessoa sofrer. E o segundo ponto é ajude na necessidade. A gente precisa ajudar quando nos é proposto. E esse ajudar, quando a gente fala ajudar, na minha cabeça pelo menos, sempre vinha a primeira coisa do dinheiro, da dinheiro. E não é, nem sempre é isso. Às vezes a ajuda é você ouvir uma pessoa que está precisando desabafar. Às vezes a ajuda é num dia de folga você ajudar um irmão que precisa fazer alguma coisa. Quando a necessidade se apresenta, ajude. Às vezes é dar uma simples carona, passar uma noite no hospital com alguém que precisa. Mas ajude aquela pessoa. Quando a gente ajuda, a gente está pregando em forma de ação. A pessoa que está sendo ajudada, ela vai ver Cristo através das nossas ações. E aquilo é uma porta, é um começo para que depois a gente fale mais sobre a palavra e a pessoa comece a aceitar. A gente precisa se interessar pelas pessoas. Terceiro, esteja com as pessoas nas suas horas de folga.
Quem que é aquela pessoa que você quer converter? Para quem você quer pregar? Esteja com ela. Quando você estiver de folga, tiver um descanso, esteja com essas pessoas. A gente se relaciona com outras pessoas o tempo todo. A gente tem que ter muito claro em nossa vida quem é mais importante, que é Deus, acima de tudo. Só que se a gente quer converter pessoas e levar a palavra de Cristo, a gente tem que estar com as pessoas que não conhecem. Cristo, quando veio, ele ficava com quem? E com quem que nós estamos nos relacionando? E quando nós estamos nos relacionando com essas pessoas, a gente está falando de Cristo? Isso serviu para mim. Porque em muitos momentos eu poderia ter falado mais. Eu posso falar mais. E não é simplesmente ler as passagens e falar do que está errado. Mas é falar das maravilhas que Cristo tem feito na nossa vida, na minha vida. E quando a gente está com essas pessoas, isso começa a acontecer. Mas eu preciso estar com elas. Um quarto ponto. Esse é gostoso. Dê atenção às crianças. Dê atenção a elas. Esteja com as crianças. Ouça as crianças. As crianças têm uma pureza de coração enorme. Eu tenho algumas crianças em casa e nem sempre é tão fácil ensinar as crianças quando a gente está em casa. Então pregue para as crianças, converse com as crianças. Pregar é falar de Cristo, é falar de Deus. Tem alguma criança, tem algum jovem na igreja? Converse com eles. Fale sobre isso para as crianças. Dê atenção para as crianças. E o quinto ponto, faça convite para comerem juntos. Esse foi o que eu mais gostei. Isso é uma coisa que todo mundo faz. A gente come, a gente almoça, a gente janta, a gente toma café. E esse é um momento de intimidade. Esse é um momento onde a gente não consegue disfarçar muito. A gente é a gente. Esse é um ótimo momento para estar com aquela pessoa que você quer evangelizar. Esse é o momento que a pessoa vai se abrir. Então chama a pessoa, participe deste momento com essas pessoas. A gente precisa estar com elas. Então a gente precisa usar esses momentos. E o momento da refeição é excelente. Um sábado à noite, uma sexta-feira à noite, convide as pessoas, esteja com as pessoas. Divida esses momentos. Isso é uma coisa. A gente gosta de fazer isso em casa, né? A gente está sempre com as pessoas em casa. E é muito gostoso ouvir algumas coisas que a gente escuta. Tem algumas pessoas que chegam em casa e comentam com a gente. Comenta com a Viviane, fala comigo depois. Fala assim, como é gostoso. Como é um clima diferente do que a gente vê lá fora. Porque nem sempre a gente está falando da Bíblia o tempo todo, mas as nossas ações e o nosso comportamento também são uma forma de pregação. Só que a gente precisa estar com as pessoas. A gente precisa trazer elas para perto da gente. Só que o primeiro movimento tem que ser nosso, de nos aproximar. Então, vamos usar a nossa língua para o bem. Quando Cristo veio, ele disse para a gente ir e pregar o Evangelho a todos. A gente tem que ir. Só que a gente não precisa ir tão longe. O nosso redor, as pessoas que estão perto da gente, elas também precisam ouvir. Quantas pessoas que cada um aqui conhece que eu não conheço? Quantas oportunidades a gente tem para falar com as outras pessoas? Todos aqueles aqui que já são batizados entenderam que Cristo é o único caminho. E se você gosta dos seus familiares, dos seus amigos e das outras pessoas, você precisa mostrar isso para elas. E nós somos responsáveis por elas. A gente não é responsável pela salvação. A salvação é individual. Cada um
é responsável pela sua, mas eu sou responsável por ter falado de Cristo ou não. Porque esse foi o mandamento. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que falar de Cristo para todo mundo. E eu falo, hoje eu já falo muito mais, não simplesmente porque é um mandamento, mas porque é gostoso. Porque é bom falar. É gostoso quando a gente escuta as pessoas falando do mundo e falando que no mundo é ruim, que acontece isso, a gente fala assim, eu vejo diferente, porque Cristo me abriu os olhos. É gostoso. E nós somos responsáveis quando a gente não fala. Quando eu me omito, quando eu decido não falar, eu estou tomando a decisão de não pregar a Cristo. E é um mandamento. Ide e pregai o Evangelho. Não tem situação, não tem pessoa. É falar do Evangelho. Não é arrumar confusão, não é entrar em discórdia, não é querer mostrar que a gente sabe mais do que as outras pessoas, porque a gente não sabe mais do que ninguém. A gente só conhece um Cristo. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós conhecemos a Cristo e nós seguimos aquele que é o único que é perfeito. Então vamos falar dele. Vamos aproveitar a nossa língua, que é tão pequena, mas pode fazer uma diferença muito grande na vida de todo mundo, na vida daquele que a gente ama. Que a gente possa levar cada vez mais a palavra de Cristo a todos que nós conhecemos. Em nome de Jesus, amém.